Eu acho que está certo, Boa né? noite, doutor Jean. Olá, boa noite, Eurípides. Tudo bom? Ah, tá bom, então. Então, podemos começar. Podemos começar. Vamos lá. Doutor Jean, resume um pouquinho sua trajetória para o pessoal conhecer você. Então, eu sou um médico formado na Suíça. É, eu não vou passar para vocês um currículo impressionante, já avisar. Não, a verdade é a verdade. É porque nos meus estudos eu tive muita dificuldade em aceitar essa maneira de ver a saúde, né? E fiquei revoltado. Eu terminei com grande dificuldade os meus estudos e depois eu fui fazer outra coisa, né? E nessa outra coisa foi muito interessante porque uma das atividades me obrigou a desenvolver uma capacidade de síntese é, já com abordagem sistêmica. Eu não tinha essas palavras na época. Eu desenhava circuitos eletrônicos manualmente para o sistema, para o, o, o segura, a navegação aérea de Genebra, né? O Serviço Técnico da Navegação Aérea de Genebra. E por que eu escolhi esse trabalho? Porque eu era jovem. Eu tinha 90% de redução sobre os voos internacionais, nacionais. Motivação de jovem foi muito bom, né? E, mais para frente eu descobri uma escola particular, privada, né, francesa, que se chama Instituto de Higiene e Medicina Natural, em Melun. Melun é ao lado de Paris. Essa escola estava entrando na Suíça. Quando eu descobri o programa, quando eu descobri a naturologia, eu pensei, puxa, mas é isso que eu queria fazer. Aí eu estudei 4 anos de naturologia, mais 3 anos de homeopatia, mais 2 anos de biofísica medical na Bélgica, física quântica, etc, etc. Eu fiz muitas coisas, também terapias manuais que me interessavam. Eu não parei de estudar durante 9 anos. Eu acabei montando um consultório na minha cidade, é, é, uma escola de massagem. Começou assim, de massagem. Essa escola fiz sucesso, eu nunca fiz publicidade. A gente fez sucesso logo no início, e finalmente eu montei uma escola de medicina natural. É a escola Epidor, ela existe até hoje. Eu fiz essa escola, a melhor escola da Suíça, porque eu era extremamente exigente, meticuloso. Eu mudei um pouco desde que eu moro no Brasil, faz 20 anos que eu estou aqui. Então, é, o fato de ser suíça é complicado, viu? É bom que a gente relaxe um pouquinho aqui. É, e finalmente, O Brasil, né, já em termos de legislação, em termos de muita CRM, está muito atrasado, né, em relação à medicina praticada lá fora, né? eu não sei se a gente pode chamar disso de atrasada. Aqui é uma outra cultura, uma outra maneira de fazer as coisas, outro nível de consciência. Eu não gosto de utilizar como modelo o modelo americano, o modelo europeu. Eu acredito realmente que tem um modelo brasileiro, né? O modelo sul-americano, assim, mas tem que trabalhar, descobrir isso. Não precisa copiar nesses esquemas. Dá para ver de longe que não está dando certo. Não está dando É, certo. Então, é uma maneira de pensar as coisas. Mas a gente sempre precisa de uma referência, né? Então, excelente. Aí, então, o senhor já está por aqui há 20 anos sim. e pregando essa medicina natural aí com maestria. Eu te encontrei, né, um curso, uma colega da medicina integrativa falou, ó, tem esse doutor vai fazer um curso em Goiânia, eu acho que você tinha que ir nesse curso. E realmente eu achei o que eu estava buscando, porque eu estava buscando um diferencial para os meus pacientes e
encontrei muita gente que explicava muita coisa, mas eu não conseguia pensar como que eu iria colocar aquilo ali na minha prática clínica. E aquele fim de semana com o senhor, as coisas se encaixaram. Puf, eu falei, não, agora Aham, ninguém me segura. aham, E agora eu entendi o que, porque o senhor conseguiu padronizar uma coisa que não é padronizável, mas também é como se fosse só um diagrama para eu seguir. Ó, se tem isso, você segue isso, se tem aquilo, você segue aqui. Então, seria mais um esquema para a gente trilhar para conseguir melhorar o meu paciente. aham, uhum. Tá certo. Só um minuto, só para terminar minha apresentação, porque eu parei no meio. É, em 2000 eu vim Tranquilo, no temos Brasil, tempo. tá bom. É, eu continuei uma, um trabalho junto a um laboratório na Suíça, um trabalho de consultoria, um laboratório de microbiologia e engenharia em alimentos, né? E a gente já trabalhava em cima do desenvolvimento de substratos bifidogênicos. E era muito interessante porque a gente conseguia fazer muitas coisas que os probióticos não faziam, né? Mas eu precisava explicar muita coisa. Então eu estudei muitas publicações científicas, quantidade enorme de publicação científica para entender o que eu estava fazendo, né? Para justificar, para mostrar, e finalmente se desenvolver uma primeira parte de um conceito de modulação da microbiota. O resto eu desenvolvi aqui no Brasil, porque nesse conceito faltavam muitas coisas. Quanto a gente tem uma disbiose, nós vamos falar o que é uma disbiose, né, na verdade, mas vamos falar isso de uma disbiose. A gente tem, na verdade, a maioria das vezes, um crescimento bacteriano patológico, um hipercrescimento bacteriano patológico no trato digestivo. Esse hipercrescimento patológico de bactérias, na verdade, não é só bactérias, são micro-organismos, vírus, fungos e parasitas, né, que estão aproveitando de alimentos que não foram assimilados. E esses crescimentos anormais, esses micro-organismos que se desenvolveram, que mudou o perfil da microbiota, aumentou os patógenos, inflama a mucosa, etc. Mas, principalmente no colo, essas bactérias são resistentes, são reputadas resistentes. Por isso que, por exemplo, em consultório, em clínica de gastroenterologia, que conhecem o, o teste do H2 expirado, quando se diagnostica um SIBO, se passa, o paciente recebe uma lista, Food Maps, é um protocolo de antibiótico, por quê? Para diminuir esse crescimento bacteriano patológico. Tem uma palavra mais curta em medicina, a gente pode chamar de infecção, um crescimento patológico de bactérias, né? Mas, bom, no trato digestivo, a gente fala do supercrescimento bacteriano. Claro que eles são patológicos, porque não é um perfil que é saprofita, que é favorável, né? Que colabora com a nossa saúde. Então, foi um desafio de trabalhar em cima do ecossistema, do microecossistema dessa complexidade. Eu precisava descobrir os elementos naturais que permitem uma grande seletividade de ação, né, nesse meio. Ok. Você tinha algumas perguntas, então eu vou deixar você guiar, conduzir. Tranquilo. Você até Tranquilo. já respondeu algumas, assim, mas eu vou repetir algumas coisinhas aqui só para ficar bem frisado, porque meus convidados que fazem modulação intestinal, eu faço essa pergunta. Então, doutor Jean, o que é a modulação intestinal para o senhor?
Então, uma modulação intestinal, uma definição seria de controlar o perfil, né, dessa microbiologia. Então, o que é realmente a modulação intestinal? O problema da disbiose não é um problema de bactéria. Quando a gente tem um perfil bacteriano que se modifica no trato digestivo, esse fenômeno é uma consequência. Lá em cima, a gente tem uma má absorção. Essa má absorção ela tem um início, é delgado. Má absorção dos açúcares simples ao nível do delgado. Uma disbiose ela começa por isso. Claro que é muito interessante de procurar por que a má absorção. Aí você vai entender por que a disbiose. A definição que eu dou hoje da disbiose, a disbiose para mim são conjunto de complicação da má absorção. Muda tudo. Por isso que esse trabalho está sendo considerado como um novo paradigma. Na verdade, eu não inventei nada, eu estou seguindo a fisiopatologia. Eu estou introduzindo o problema da microbiota com os problemas gastroenterológicos reais, diagnosticáveis. O que é uma estase gástrica? Como você trata o refluxo do edeno, do edeno gástrico, né? O refluxo ileocecal, tem prisão de ventre que são extremamente difíceis de tratar. As pessoas bebem água, como fibra, faz tudo você aprender nas aulas, nas formações. E o paciente permanece com essa prisão de ventre, né? Tem uma hipomotilidade. Por quê? Quando o cólon se enche de metano, isso gera uma diminuição da tonicidade das fibras lisas, da musculatura lisa do cólon. Mas um diabetes por gerado é bem conhecido, né? Hipomotilidade, o hipotiroidismo também gera hipomotilidade. Várias medicações, principalmente a psicotrópica, né? Gera hipomotilidade. A má absorção delgada gera hipomotilidade. Essa hipomotilidade pode gerar, vai muitas vezes gerar, uma estase gástrica. Só para lembrar, uma estase gástrica é o bolo alimentar que permanece no estômago durante mais de 3 horas. E como é um meio ácido, e que tem pouca bactéria normalmente, mas tem, as acetobactérias presentes aqui, que não são negativas, só que ela tem tempo de fazer esse bolo alimentar fermentar. O bolo alimentar fermenta no estômago. Então, você vai fabricar nesse lugar acetato de metil, um composto orgânico volátil. Ele é levemente ácido. Não levemente. Não é um ácido, não é um ácido potente. Ele é mais fraco que o ácido clorídrico. Mas o problema dele é que o ácido, na hora que ele chega no intestino, no delgado, no duodeno, é um ácido extremamente difícil de tamponar. Ele é ácido fraco, difícil de tamponar. O ácido clorídrico é um ácido forte, fácil de ser tamponado. Então, como o ácido fraco em quantidade importante, difícil tamponar no duodeno, ele vai acidificar todo o intestino delgado. Isso permite. Você tem uma dessas perguntas que eu biofilmo, não? E vou já engrenar com como o intestino delgado vai acidificar. Com certeza, isso é garantido. Essa acidificação, na verdade, vai gerar um terreno favorável a fungos, candidíase. Você pode criar, é extremamente frequente isso. Quem mede os gases pulmonares expirados encontra isso com tanta frequência.
a gente tem um biofilme formado de acetobactérias com Candida albicans. Com Candida. Claro que essa diminui de uma maneira muito importante a assimilação do delgado e vai inflamar a mucosa do delgado. Esse biofilme pode se estender até o colo. Então, é uma das complicações. Não é fácil de diagnosticar. Não é fácil. E às vezes eu recebo um paciente, todos meus pacientes são complicados, são gente que tem realmente muita dificuldade de encontrar a resposta, né, dos problemas de saúde deles, envolvendo o trato digestivo. Alguns desses pacientes vêm com exames feitos nos Estados Unidos. Tem uma outra maneira de descobrir um biofilme lá no intestino. Né? Mas a medida dos gases expirados é tão simples, rápido, a interpretação ela é imediata, é muito interessante. E os biofilmes, doutor, além de ser difícil de diagnosticar, também é difícil de tratar, né? É difícil de tratar, porque ele é resistente. Ele é resistente. A gente tem que modificar um pouco a alimentação, adaptar a alimentação. Desenvolvemos certos produtos, né? Certos produtos que são antissépticos para vários níveis de fermentação. A fermentação do estômago, ela faz parte dos acetobactérias. Então, a gente consegue acelerar o esvaziamento gástrico e diminuir essas bactérias do estômago, diminua a fabricação, ou até anula essa fabricação de acetato de metilo, de metilacetato. Mas esse biofilme, ele demora para sair. Muitas vezes, quando tem uma estase gástrica, a gente encontra junto uma hipomotilidade no colo, também uma prisão de difícil tratamento. Deve ter uma relação reflexa entre o estômago e a parte terminal do colo. Normalmente são prisões de ventre terminais. No colo, vamos continuar com o delgado, né? No intestino delgado, uma má absorção do delgado, que vai gerar hipomotilidade, também ela vai aumentar, ela pode aumentar um pouco as bactérias do delgado, claro, né? Mas essa fermentação criada pela má absorção do delgado, ela vai acontecer no seco. Tanto no delgado que no seco, é uma fermentação que vai produzir bastante hidrogênio, uma fermentação que inflama, que são uma atividade bacteriana que inflama, né? A parte terminal do íleo é o seco, claro, né? Essa má absorção, continuando de evoluir, vai permitir que alimentos não assimilados, né, também seja disponibilizado pelas bactérias anaeróbicas do colo. A partir desse momento, a gente tem uma fermentação muito importante no colo. Aí se fabrica uma quantidade muito grande de metano, entre outros. Quanto essa má absorção, né, continua de evoluir, essas bactérias patógenas se desenvolvem, a pessoa já tem uma microbiota empobrecida, normalmente também com esse quadro, claro que inflama, uma absorção, intoxica o organismo, a gente acompanha uma imunodepressão. Então, é muito frequente hoje de consumir anti-inflamatórios, antibióticos, que aceleram um pouco esse empobrecimento, né, bacteriano. Lá no colo pode aparecer outras bactérias que para nós são
marcadores, é importante, né? Marcador de gravidade da disbiose, que é o sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio é o gás que dá desculpa a palavra, mas que dá um pu de cheiro de ovo podre. O hidrogênio o metano são gases que não têm cheiro. Os sulfetos de hidrogênio, ele é muito interessante de analisar, de descobrir no paciente. Ele confere uma imunodepressão importante, uma dificuldade importante de assimilação das proteínas. Então, o paciente começou com uma falta de assimilação dos açúcares simples. Claro que se é mais uma absorção, o nível de delgado ela evolui. Rapidamente ela já passa pelos os minerais, e principalmente o cálcio. E continua a evoluir. No colo, né, a gente tem a assimilação dos açúcares complexos, uma boa parte dos açúcares complexos. No delgado, a proteína não assimilada também favorece, né, esse quadro de esse desenvolvimento patógeno da microflora. O teste, os autistas, por exemplo, né, que tem um perfil de gás expirado que impressiona no início, porque quando você tem no adulto uma grave disbiose, você tem padrão de valores, você tem metano, 1500 ppm, hidrogênio que sobe a 90, 100 ppm, acetato do metil, bastante, 15, 20 ppm, é muito, ou altíssima, é tudo muito, muito mais grave. O metano, tem bastante os estudos, né, que apareceram nesses últimos anos e meses também, sobre diferentes perfil de microbiota do autista, que a gente consegue avaliar a partir do breast test. Né? Tem autista que fabrica uma quantidade enorme de H2S, de sulfeto de hidrogênio. Quanto num adulto, a gente encontra 1 ppm. Não, desculpa, 1 ppm. Sim. De 0,8 a 1 ppm, que se repite permanente. 1 ppm, muitas vezes a gente já tem o início de sarcopenia. Nos autistas, chega a 30, 40 ppm. São valores totalmente estourados. Esses gases capaz, o sulfeto de hidrogênio é capaz de atravessar a barreira meníngea. É gravíssimo. A inflamação está lá no top. Outros autistas não têm tantos H2S, mas tem muito acetato de metilo, também em proporções enormes. Médio 50, 60 ppm, enquanto a maioria das pessoas já com, com refluxo, com sérios problemas estomacais, acusam 15, 20 ppm, já o autista já está lá em cima, 3 vezes mais. Né? Então, a gente tem resultados interessantes em autista, claro que não é o único tratamento para autismo, né? Mas o fato de eliminar essas graves inflamações, essa produção de gases que são que prejudica tanto o sistema nervoso, que é o pulmão mesmo. Tem gases que são assim, o sulfeto de hidrogênio é muito irritante para os alvéolos pulmonares, né? O metano também é uma coisa no pulmão que é pesado. O pulmão elimina 70% dos volumes de gás produzido pelas fermentações anormais no trato digestivo. Então, é muito gás. Verdade. Doutor Jean, o pessoal, eu já falei em outros podcasts meus a respeito do brief test.
sim, e você não mede só o H2, igual todo mundo é acostumado, né? Você tem um aparelho especial. Explica, você deu uma explicação aí da questão da medida, tudo, para o pessoal leigo entender melhor o que é esse brief test, quantos gases podemos testar, como que você adaptou esse aparelho. Pode, o espaço é seu. então, eu já conheci o breast test há um bom tempo, mas eu descobri que com a população envelhecendo, com o passar do tempo, né, a gente aumentou muito os falsos negativos. O breast test, o teste do hidrogênio expirado, foi aperfeiçoado de uma maneira muito competente por profissionais, um médico austríaco, Ledokowski, né, com a equipa deles. Foi um teste extremamente interessante. O método se espalhou no mundo todo, reconhecido como o diagnóstico confiável do SIBO. Porém, com os falsos negativos, eu comecei a estudar, mas falso negativo, de repente, da falso negativo, quando a gente estuda os trabalhos de Ledokowski, não aparecia tantos falsos negativos, né? Eu descobri, é aí que eu descobri as bactérias metanógenas do cólon. Muitas bactérias, aliás, quase todas dessas bactérias, um dos aspectos da competição entre essas bactérias é também o consumo de gás. Ou as bactérias anaeróbicas do cólon, as metanógenas, consomem o hidrogênio. Vão ligar o hidrogênio com CO2 para fabricar metano. Então, essa consumação de CO2 ela é tão importante que ela acaba não aparecendo no breast test. E se você consome, mas se você analisa só o H2 expirado, você tem uma clínica, a sintomatologia, que te confirma que o paciente tem uma disbiose. Você quer diagnosticar o SIBO e sai zero de gás. É um pouco decepcionante. Né? Se chama falso negativo, claro. Então, quando eu descobri o metano, eu vi que quanto o metano aumenta, o H2 diminui, até some, pode sumir. Né? Mas não se chama mais um falso negativo, porque você viu que é uma disbiose mais evoluída, na verdade, mais grave, né? Uma má absorção mais grave. E depois eu descobri o acetato de metila. Meu Deus, eu vi que diagnosticar ficou muito fácil, agradável, mas tratar é mais difícil. Eu esqueci de falar um dos aspectos, né, que faz subir também no acetato de metila, são as infecções virais. Muitas vezes, totalmente, frequentemente, subdiagnosticado, não diagnosticado. Né? Pode começar na boca. O herpes simplex também gera uma hipomotilidade digestiva, estomacais. Né? Mesmo assintomática, ele danifica o sistema nervoso e essa é, é, prejudica de uma maneira importante a motilidade digestiva. Então, o gás expirado, a gente tem 4 gases, né? O quarto gás que eu introduzi no teste foi o sulfeto de hidrogênio, que eu achei muito interessante de saber que o paciente tem uma disbiose mais evoluída que a disbiose do metano. Então, a gente tem vários níveis de maus absorções. Né? A gente sabe que um paciente, mesmo se ele é gordo, principalmente se ele é gordo, uma pessoa gorda é uma pessoa desnutrida, primeiro, inflamada, imunodeprimida e intoxicada. Se a gente não trata essa microbiota, onde temos inflamação de mucosa e, consequentemente, uma resposta imune, reação imune, que vai gerar um aumento
uma expressão das citocinas pró-inflamatórias, que muitas vezes o perfil das citocinas pró-inflamatórias é quase individuais, né? Individual. Então, a gente pode falar que o paciente é inflamado, não só o intestino, o trato digestivo. Ele tem inflamações subclínicas permanentes. Essa é muito importante. Eu esqueci também de explicar o estilo de vida de hoje. É um estilo de vida que é gerador, um importante gerador de distonia neurovegetativa. Eurípides, eu preciso explicar o que é uma distonia neurovegetativa ou são profissionais que estão ouvindo a gente? Não, tem leigo também, professor. Pode explicar, sim, sem problema. Então, Vamos dizer assim, se a gente não conseguir cumprir tudo que a gente queria falar, a gente faz outra live. Nem preocupa. Pode. Tá certo. Então, a distonia neurovegetativa, eu vou já explicar esse conceito, é muito simples. A gente tem um sistema nervoso que a gente pode dividir em duas partes. A parte consciente é uma parte inconsciente automática. Dessa parte automática, a gente tem duas funções antagonistas, que é o simpático e o parasimpático. Mas, para simplificar, vai chamar eles de freio e de acelerador. Então, o equilíbrio não é de apertar um pouco no freio e o acelerador no mesmo tempo. O equilíbrio é que o eixo da balança, né, seja livre, que a gente pode relaxar com facilidade e mobilizar energia com facilidade. Esse é um sistema neurovegetativo que funciona. Né? Com a idade, ele é um pouco menos, ele tem um pouco menos de amplidão, né? Mas a gente precisa, é totalmente indispensável, de relaxar durante uma refeição, de fazer da refeição uma pausa durante a qual a gente se alimente conscientemente, mastiga em saliva. Agora é só uma dica, mas vou explicar por que é importante. Porque se a gente continua durante a refeição a estar no hipersempaticotonia, quer dizer, fica com os dois pés em cima do acelerador, se a gente não consegue relaxar. Nossa capacidade de síntese e de secreção de enzima digestiva pode diminuir de mais que a metade. Hoje não me lembro exatamente da faixa de mais de uns 70%. Se a gente diminuir de 70% nossas enzimas digestivas, como você pretende digerir? Você não transforma os alimentos. E quem vai fazer essa transformação, que as bactérias as fermentam para digerir, são as bactérias. Então, isso é muito importante. E muitas pessoas querem relaxar, mas às vezes é difícil de, agora eu vou relaxar. É um trabalho. Muitas pessoas precisam ser ajudadas para realmente relaxar o sistema nervoso. Verdade. Vou fazer uma pequena parêntese, mas de 15 segundos, rapidinho. Eurípides, você está querendo que eu ministre um curso de aromaterapia lá em Brasília. Sim. Eu vou mostrar nesse curso uma técnica que a gente chama simpaticoterapia. Nós vamos fazer com estilete, do tamanho um pouco mais comprido, né? O cotonete, toques endonasais, com óleos essenciais. O que nós temos essa cavidade retronasal? A gente tem uma concentração enorme de terminação nervosa do sistema neurovegetativo. E a gente tem óleos essenciais que são fantásticos para reequilibrar um sistema neurovegetativo. Óleos essenciais simples, eficientes, cheios de ésteres, por exemplo, como a lavanda, né? Mas tem muitas outras que são antiespasmódicas. É fantástico, esse mundo é fantástico. Esses toques endonasais relaxam, né, de uma maneira duradoura o sistema neurovegetativo. Né? Relaxa. Tira seus dois pés do acelerador. E você passa em fase de recuperação.
Esse é muito importante. Excelente, professor. Eu vou introduzir sistematicamente como terapia na minha prática, porque esse aspecto de ansiedade, medo, preocupação, angústia, é tão presente, é tão potente, vai medicamentar outra vez por isso. Eu sempre dou preferência a uma medicação que é mais naturais, tem planta GABAérgica e tudo, mas não tem essa eficiência da simpaticoterapia com esses óleos essenciais. Essa acontece agora no escritório. A pessoa sai lá relaxada. Excelente. Eu quero aprender isso aí sim, com certeza. No final nós vamos falar dessa surpresinha aí do curso aqui em Brasília. Tem muita gente esperando esse curso, viu, professor? Você se prepare, vai ser muito bom. Vamos continuar o que a gente pensou em conversar, mas sem pressa, tranquilo. Se o senhor vê algum outro assunto que você acha interessante, pode introduzir, não tem problema. Aqui é um bate-papo mesmo, certo? Lá no nosso grupo, que tem o pessoal que mexe com modulação intestinal, o pessoal que estuda bastante essa parte, né? Tem a Ana Marta, que gosta muito do senhor. O senhor mencionou as bactérias agrárias. Por que a alimentação orgânica é importante, não só por uma questão dos agrotóxicos? Você pode dar uma pincelada nisso para a gente? Bom, claro que esse assunto é muito importante. E se ele tem capacidade de conscientizar o máximo de pessoas para pedir alimento de verdade em supermercado, né? de pedir, de aumentar os alimentos sem agrotóxicos, de cultiva limpa, né? Se chama aqui biológico, não? Não são os alimentos biológicos, né? Sem agrotóxicos, né? Por que isso é importante? As as plantas, elas transformam muitas coisas para nós. Por exemplo, a gente não consegue se mineralizar com os minerais da terra. Não dá para chupar uma pedra para ser mineralizado. O reino vegetal é o reino intermediário entre o reino mineral e o reino animal e humano. O reino vegetal vai disponibilizar, tornar disponível para nós os minerais do reino mineral. Mas ele não só faz isso. Também ele vai selecionar bactérias, as bactérias, eu chamo eles de rurais, né? As bactérias da terra. Temos muitas boas bactérias. Se você pega uma folha de couve, ela está com uma quantidade importante de bactérias que não são bactérias fermentescíveis, não são bactérias que vão gerar um hipercrescimento bacteriano, e nada disso. Não são bactérias patógenas de jeito nenhum. E essas bactérias vão manter a riqueza de um perfil, do nosso perfil da nossa microbiota. E vão restaurar a riqueza desse perfil. Esse é de uma extrema importância. E quais são os alimentos vegetais que conseguem fazer isso? Todas a condição que eles estejam de cultivos limpas. Então, a nossa microbiota ela se tornou extremamente frágil. Mas, na verdade, a gente acumulou os erros. Não é só uma coisa, só uma vez ou outra, né? É uma coisa muito interessante. Na França, foi feito um estudo da diferença da microbiota entre a pessoa que vive em meio rural e a pessoa que vive em meio urbano. Então, no meio urbano, entre essas pessoas, foi pego quatro aspectos. Lavar a luz, a pessoa tem contato com animais, a pessoa mexe com a terra,
e a pessoa consome legume biológico, se você vive em meio urbano, consome os alimentos, compra os alimentos do supermercado comum, com agrotóxico. Tá? Lava a louça na máquina de lavar e não tem contato com a terra. Essa é uma porção enorme hoje de seres humanos que vivem assim. Você vai encontrar uma pobreza muito importante da sua microbiota. A pobreza não quer dizer em números, em gênero, em tipo na riqueza da variedade, da microbiota. Uma microbiota estável é uma microbiota que tem muito tipo de bactéria diferente. Isso gera estabilidade. No meio urbano, então, essa diferença entre essa pessoa que viva também que tem contato com o animal, eu falei isso, né? Uhum. Os animais também são portadores dessas bactérias. Então, se você tem um animal, um cachorro, animal doméstico comum, você careça ele, você tem contato com ele diariamente, não precisa de contato de muito tempo, você tem um contato regular. E pode até, certas pessoas gostam de animal dentro da casa, né? Mas nem precisa, nem precisa. Mexe com a terra. Por que lavar a louça é importante? O resto é óbvio, né? Mas quando você lava a louça com os produtos na pia, na verdade, você não tá lidando aqui com meia asséptico, né? Esterilizado. Você tem essa esponja que ficou na pia para aqui para lá. Aí você limpa o prato, panela com água morna, com um pouco de produto. Você não tira as bactérias, mas está limpa. Está limpo, está sem alimento, o prato, a xícara, a copa está brilhante, está limpa. Mas tem bactérias, são as bactérias do seu meio ambiente. Essas bactérias do nosso meio ambiente, que convivem com a gente, 100 euros, 600 mil euros da limpeza, né? Elas são muito importantes porque elas são os probióticos que vocês precisam. Eu tenho uma fama, durante um bom tempo, talvez ainda hoje, que eu sou contra os probióticos. Eu não sou contra, né? Só que eu gosto dos probióticos que fazem um verdadeiro trabalho de probiótico, né? Se você tem um produto lactofermentado, como o kefir, chucrute, kombucha, tudo isso são bactérias, na verdade, são probióticos, né? Por que não? Ótimo. Isso é perfeito. Você faz uma manutenção da nação. Agora, quando você consome um probiótico comprado em farmácia, você está comprando o quê? Você está comprando uma fórmula padrão. Só que 75% das nossas bactérias são individuais. Se soma 3, 4 pessoas aqui agrupada, né? Todo mundo tem uma microbiota perfeita. Os 75% das bactérias são diferentes. O perfil é diferente de uma pessoa para outra. Então não existe padrão. Essas bactérias são fabricações genéticas. Eu mostro nos cursos, né, estudos científicos que evidencia que esses probióticos dá uma mexida na nossa própria genética. Então, eu também pergunto, se você tem uma estase gástrica, qual é o probiótico? Se você tem um problema de válvula ileocecal, qual é o probiótico? Se você tem uma importante fermentação no cólon com H2S, você tem a sarcopenia, qual é o probiótico? Pode Se até você tem piorar, né, professor? Porque pode até piorar porque você está pondo mais bactéria num lugar que já está completamente maluco, né? Vou falar assim. Pode funcionar, os probióticos podem funcionar, né? Em pessoa que talvez não tem tantos excessos de bactéria, né? Tem gente que tem poucas bactérias, consome antibiótico, consome.
Então, pode dar uma ajuda, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. É A aquela maioria das questão, pessoas, né, professor? É semear em terreno tóxico, né? Tem que preparar o terreno primeiro para é, depois ter algum sucesso. Porque senão, eu costumo falar que você vai fazer um cocô mais caro, porque vai sair tudo nas fezes. Né? exatamente. Não sei se sai da sua. Oh, mas sai. Eu vou te fazer uma pergunta. Você confirma que os probióticos saem nas fezes? Ou Eu acho você que acha que. às vezes nem chega lá, né? Eu vi um Dependendo do. estudo que fala que a gente não encontra esses probióticos nas fezes. Um cientista escreveu isso. Ele escreveu que a gente não analisa as fezes, não a partir de análises químicas convencionais. A partir da genética, ele falou que a precisão da análise é tal que se você consome um iogurte hoje, amanhã a gente faz a análise genética das suas fezes. A gente fala para você a marca do iogurte que você comeu. Então, só para saber Olha, a precisão, né? Eles falam que a gente não encontra os probióticos. Para onde que eles vão? Esses estudos estavam falando que finalmente os probióticos estão sendo consumidos, eles não conseguem aderir na mucosa. Né? E hoje, para ser probiótica, ela não deve ter condição de aderir. Antigamente tinha que aderir. Né? Então, hoje a gente sabe que elas não aderem, né? E não precisam. Né? Mas elas estão sendo consumidas. Então, o efeito positivo ela vem da cápsula bacteriana que abre. Na hora que ela abre, ela pode dar um insight, um impulso na sua imunidade. Né? Essa não é negativa. Essa pode ajudar em certos quadros, pode ajudar. Ela pode melhorar seu perfil. Ele pode ser tão ruim que essas bactérias que vêm de fora, que são fabricação genética, mesmo isso pode te ajudar. E ajuda certas pessoas, com certeza. O que eu acho um pouco decepcionante que na maioria das vezes, a grande maioria, na hora que você para o probiótico, para o benefício. Então, essas são provas que você não corrige uma microbiota. Você está tentando controlar uma sintomatologia. excelente. Excelente, professor. Você é responsável também por uma empresa de nutracêuticos, de alimentos funcionais, que a gente chama, né? Voltado justamente para essa parte da desbiose das suas pesquisas com os gases e que ajuda a gente, nós que somos seus alunos, através daquela anamnese que você gentilmente cede para a gente consegue ver aonde está o pior parte do problema do paciente, começa o tratamento sempre pelo compartimento, pela parte de cima, pelo estômago, tudo, porque não adianta começar a tratar a desbiose de delgado se lá em cima não está funcionando. Uhum. Esses princípios que você me passou ficaram bem cristalizados desde da aula que tive contigo. E eu tenho usado os seus produtos, tenho tido bastante sucesso com eles e algumas dúvidas que os pacientes acabam tendo, né, que eu acho que hoje seria um bom dia para a gente tirar. Os fermes, por exemplo, o ferme AC, que o AC de acetato de metila, né, é, é usado mais para essa desbiose alta. Quais são os compostos que tem no ferme AC? No farmácia são os óleos essenciais. Né? São microdoses de óleos essenciais. Elas são prediluídas em óleo de chia. E depois esse líquido está sendo diluído numa fibra. Então é tudo um conceito de absorção, né? de difusão dos óleos essenciais. A fibra ela vai ocupar, ela vai essenciais, ela vai absorver. E ela vai aumentar a superfície de contato dessas moléculas com a mucosa digestiva, né? A composição do fermo AC, que é a fermentação ácida, o composto é o seguinte: tem óleo essencial de limão, tem óleo essencial de gengibre, tem óleo essencial de melaleuca, né, e um pouquinho de menta também. Né?
Excelente. O FERMH, a fermentação a hidrogênio, que é a má absorção do cólon. É uma forma muito interessante, né? Essas flatulências com dores abdominais. É uma desbiose jovem, na verdade. Né? Ela tem óleos essenciais de menta, melaleuca, é um tipo de tomilho. São 3 óleos essenciais. E temos depois a fermentação com outras a diminuição, né, das metanógenos. A fermentação produz metano. Essa fórmula é uma fórmula potente, ela é muito potente. Ela não é só antibacteriana, ela é antiviral, ela é antiparasitária, é antifúngica, potente. A gente tem que também considerar que no cólon tem muito mais bactérias que no delgado, né? Então, é que essas bactérias são reputadas sendo resistentes. Eu descobri que, finalmente, são resistentes à antibioterapia, porque eu não tenho resistência. Para mim, eu tenho problema de cólon, é muito tranquilo para corrigir isso, né? Porque as fórmulas são muito potentes, muito eficientes. Quanto o médio, o metano, tem 1.500, 1.600, 1.700 ppm. Em 2 meses tem mais nada de metano. Também junto a gente tira o disulfovibril, que é responsável do sulfete de hidrogênio. Tudo isso vai embora da mesma viagem. Então, no colo, a gente tem cravo, canela, né, que são 2 óleos essenciais que são potentes mesmo. A gente tem um tipo de manjericão. A gente tem mais um que eu... Ai, ai, ai. Eu tenho, neném. Deixa eu ver. Tranquilo. Eu, que há um tempinho na minha, eu acrescentei um óleo essencial que contém uma molécula 1,8 cinel, que é um antiviral, que é um tipo de um tipo de manjericão. Não, é um tipo de tomilho. É outro tipo de tomilho que contém 1,8 de manjericão. Tá certo, né? É um tipo de manjericão que tem 1,8 cinel. Bom, eu estou o foco do meu trabalho atualmente é de tentar diminuir, controlar o máximo possível as infecções virais, porque gerando hipomotilidade gera problema em todo o trato digestivo, né? Eu tive contato com um trabalho de um francês. O forte do trabalho dele é justamente de ter descoberto raiz de cogumelos capaz de eliminar a replicação viral. Ele publica trabalhos publicados, é um médico, ele consulta, ele tem experiência clínica, né, desenvolve esses produtos. Então, era para eu ir em março para a França, né? E veio o coronavírus, que me obrigou a ficar aqui. Finalmente, eu descobri aqui fabricantes de cogumelos que são muito interessantes. Eu estou vendo se eu consigo fazer uma coisa sem passar por uma importação de produto que sempre acaba ficando caro, com o nosso corpo reais que não para de cair. É interessante, doutora, a questão dos componentes, e o pessoal tem que estar ciente que são microdoses, né? Que doses muito altas de óleos essenciais, na verdade, são prejudiciais, né? Tem que tomar cuidado. São moléculas que são obtidas por destilação de plantas. Então, são de hiperconcentração de princípios ativos. Não é costume no Brasil de utilizar óleos essenciais por via oral. A gente tem uma tradição de muitos anos, de décadas,
acho que faz 40 50 anos que a gente utiliza na Europa, né, os essenciais por via oral. Mas tem que conhecê-las. Não é uma coisa que para brincar. Os óleos essenciais penetram em todo o organismo. Para criança é complicado, mulher grávida é quase proibido, né? Então, tem várias contraindicações. A dificuldade que tem os essenciais que tem pouquíssima toxicidade e outros que têm toxicidade extremamente importante. Apesar do mundo desagradável, elas podem gerar efeitos cumulativos e depois de dose de dia de utilização, por exemplo, provocar reação neurotóxica, né? Hepatotóxica principalmente. Tem certos óleos essenciais que podem gerar uma queimação nas mucosas que são muito fortes. Uma delas é a canela, justamente. Tem nos produtos, mas dosada totalmente adequadamente, né? Certo. Quem colocou uma gota de canela na boca nunca esquece da vida. Então, é uma queimação horrível. Verdade. Mas tem óleos essenciais que, mesmo na pele, pode gerar uma queimação de segundo grau. Outro pode gerar na pele também o efeito fotossensibilizante. Cheiro gostoso, não tem nada na pele, você vai no sol, vai gerar uma mancha que vai, com o tempo vai embora, mas ela vai ficar semana, talvez algum mês, uma mancha, essas coisas, né? Certo. Então, Doutor, o senhor tem um outro produto que até esse você não falou durante o curso, você só mencionou, que seria para jogar para fora os biofilmes. A pessoa tem uma diarreia ali, tanto que o nome dele já fala para a pessoa ficar em casa. Explica direitinho esse produto para a gente. essa não é para biofilme, na verdade, hein? Mas pode se formar no trato no colo, que os profissionais que trabalham principalmente com hidrocórons chamam de fecaloma. Não é um biofilme tipo micose, né? É uma massa de mucosidade, né? Que adera na mucosa intestinal. Esse muco é um abrigo fantástico para fungo, principalmente, mas para bactéria também. Então, o colo é um lugar que tem alimentos, que é quente, que é úmido, que é aquosa, né? Então, é um abrigo fantástico para seus micro-organismos. Claro que a mucosa inflama, a assimilação perturba o perfil da microbiota, interage com tudo, né? Então, foi desenvolvida uma fórmula que a gente chama PCD1. Acho que são dois tipos de óleos, tem jatobá também. É uma formulação que se toma uma vez só, com um suco de 4 limões. Você tem que ficar em casa esse dia, não esquecer, porque o processo de eliminação começa, só que ele começa de 2 horas depois, para certas pessoas, 4 ou 5 horas depois. E na hora que o processo começa, você tem que estar em casa. E você tem que ir várias vezes no banheiro. Não gera diarreia assim, de emergência, de jato, não. Mas você vai começar a eliminar coisas que você nunca eliminou, né? Pode ser até sais biliares que se elimina, você vai ver grãozinho de cor verde, mas também você pode ver essas fecalomas. A maioria dos gastro não reconhece a existência do fecaloma. E faz 4 ou 5 anos atrás, faz 5 anos, eu passei por esse processo de limpeza do colo. Ficando uma semana internada em spa. Eu eliminei fecaloma. Aí eu teve que acreditar, né? A limpeza do fígado também gera essa eliminação, né, dessas fecalomas. Então, Certo. essa forma ela permite, sem se internar num spa, sozinho, sem nenhum risco, nem em casa,
de fazer esse processo de eliminação dos fecalomas, né? É a forma que se chama PCDU, para você não esquecer de permanecer em casa dia de uso. PCDU. Ok? Excelente, professor. Para a gente finalizar, você tem finalizar os seus produtos também. Você tem os bifidogênicos, né? Alguns específicos para pessoas com afecções neurológicas, intestino irritável, outros mais específicos para ajudar intestino preso. Explica um pouquinho de cada um e o que tem em cada um. Então, são quatro fórmulas. Eu vou falar do que tem em comum. O essencial é o que tem em comum. São substratos bifidogênicos. Quer dizer o quê? Substrato é um meio nutritivo para as suas bactérias boas, principalmente as suas bifidobactérias. O substrato, ele é idêntico para nas quatro formas. É o mesmo substrato. A gente gera um efeito bifidogênico. Esse efeito bifidogênico foi muito estudado, foi o, o, minha tarefa lá no laboratório na Suíça, laboratório Acepsar. Eu prestei consultoria até 2014 nesse laboratório. Eu ficava 3 meses por ano lá na Suíça trabalhando. Meu trabalho era justamente de desenvolver esse substrato para ele não gerar gás. A gente utiliza certas fibras, como a inulina, né? A inulina é conhecida para gerar gás em certa porcentagem de pacientes, né? Apesar do fato que ela deveria ser fermentada lá no colo, né? Mas 18% dos pacientes que consomem inulina pura vão produzir gás. O problema é que quando você produz gás, não é um gás assim que você acostuma chamar de gás. É uma produção de gás que é realmente em quantidade importante. O cheiro também é longe de ser agradável. Normalmente, o paciente que fermente com inulina abandona o tratamento, só para ter uma ideia. Sim. Não, é importante. Então, a gente utiliza, claro, a inulina, a gente utiliza outro tipo de fibra prebiótica, né? A gente utiliza um tipo de levedura. Eu não falo, por falta de tempo, eu não falo dessa levedura no curso, mas a gente utiliza um extrato de levedura especial. Ele é importado da França. É um extrato de levedura que a levedura, ela não é uma levedura viva. Tem muitas contraindicações de levedura viva, né? É uma levedura que foi terminizada no final. A gente recuperou o material biológico dessa levedura. Então, essa levedura foi desenvolvida para crescimento de bactérias. Bactérias saprofitas. As bactérias precisam também de proteína, não só os açúcares que você não assimila, não só um monte de alimentos, que você assimila. As bactérias são muito importantes. Então, fizemos um substrato completo, nutritivo, com 2 tipos de fibra, principalmente. Tem esse produto que tem 3 tipos de fibra. Esse extrato de levedura especial, vitaminas, principalmente a vitamina do grupo B, é uma coisa que ajuda bastante a microbiota também. Esse é o substrato comum a todas as fórmulas. O que foi acrescido por cima são os elementos que são muito interessantes em função do tipo de desbiose. Só que essas fórmulas mudaram bastante no decorrer do ano. O ano passado, eu fui surpreso, né, para a unidade Fabril, fabrica nossos produtos, precisa mudar de endereço. Por causa dessa mudança, a gente precisava refazer o comunicado de fabricação. Um aspecto técnico que estou divulgando para vocês.
para refazer o comunicado de fabricação, a Anvisa me obrigou, de um dia por outro, eu não estava preparado, de colocar meus produtos nas novas normas. Eu tinha mais 2 anos para fazer, 2 ou 3 anos para fazer isso. Se faz progressivamente, né, para não ficar sem produto. Era de um dia por outro, eu não podia mais fabricar. Eu precisava. Aí foi um estresse muito importante para mim o ano passado, para não faltar de produto. E as normas da Anvisa, finalmente, elas foram um elemento muito positivo, porque a Anvisa não fez novas normas para fechar a gente, para limitar cada vez mais. Bem pelo contrário, ela permitiu de introduzir insumos que até então eram proibidos. Então, me animei para refazer as fórmulas de uma maneira diferente. Então, elas mudaram bastante. Hoje a gente utiliza certos produtos, a luteína, astaxantina, licopenas, em vários produtos, né? A gente utiliza a vitamina D3 com a vitamina K2, MK7. Todos os nossos produtos têm um perfil de vitamina e utiliza o metilacetato e o metilfolato. É muito importante a forma metil dessas vitaminas, né? É, etc. Tem curcumã, certos produtos são muito mais anti-inflamatórios, outros um, antioxidantes, antioxidantes vasculares. Estamos refazendo actualmente o site e os folders, toda essa apresentação dos produtos. E eu vou passar, uma vez feito, eu vou passar para o nosso grupo de modulação da microbiota essas novidades. As fórmulas não foram modificadas no sentido do, da eficiência do aspecto bifidogênico. Esse aspecto é fundamental porque aumentar as bifidobactérias no paciente. Os probióticos, a gente enfatiza muito os lactobacilos. Só que, lembrando que a fisiologia digestiva, né, da microbiota, ela é muito clara, né? A proporção das bactérias, bem que ela é diferente de uma pessoa para outra, né? Mas na grande linha, ela tem uma certa semelhança, né? A gente precisa de um lactobacilo para cada 1.000 bifidobactérias, geralmente no trato digestivo inteiro. Só para dar uma noção da importância das bifidobactérias, que são bactérias anaeróbicas estritas e que moram no colo. Essas bactérias têm 2 mecanismos de controle de patógeno. Controle de patógeno muito potente, a largo espectro e a longo prazo. Com a idade, a gente perde nossas bifidobactérias. Então, é muito importante de manter um capital importante de bifidobactérias. Senão, perdendo nossas bifidobactérias, a gente perde a polícia militar do lugar, né? E aí começar a aparecer muitos ladrões. Ladrões que vão consumir seus alimentos, consumir seu triptofano, suas vitaminas, consumir seu ômega 3, etc., etc. Empobrecendo a microbiota. Seu empobrecimento abre a porta para o Clostridium difficile, as prevotelas. As prevotelas são as bactérias que a gente não quer ver hoje no trato digestivo dos nossos pacientes, porque eles favorecem as doenças cardiovasculares. São essas pessoas que morrem do Covid hoje. Para morrer do Covid hoje, você tem que ter problema de saúde. Se você tem problema de saúde, esse problema se chama, ele pertence na família de cardiovascular, é bom de tomar um Fermamed para eliminar essas prebotenas e de consumir um bifidogênico. É uma coisa que a gente pode fazer antes de estar assim, infectado pelo Covid, claro. Excelente. Professor,
eu acho que vamos ter que ter muitas outras lives, porque o senhor é um poço de conhecimento passar para a gente. E toda vez que eu converso com o senhor, ou que o senhor coloca lá no grupo alguma explicação para alguém, a gente sempre aprende um conceito novo, uma coisa nova. E graças a Deus, a vida tem colocado pessoas como o senhor no meu caminho. Estamos esperando você aqui em Brasília para o nosso curso. Eu vou ajudar vocês a divulgar, o que precisar ajudar aqui em Brasília, tá? De coração mesmo, não quero um centavo, só quero realmente difundir conhecimento de qualidade. E para finalizar, como é que o pessoal encontra os seus produtos? Acho que era bom falar. Bom, a gente tem uma loja virtual. Essa loja virtual é www.alimentarium. De alimentar, né? Rium. R-Y-U-M de Maria. .com.br. Mas, além disso, a gente tem distribuidoras em todo o Brasil. Pequenas, grandes. Aí eu não tenho de cabeça quem teria, por exemplo, em Brasília, ou em outras regiões. São muitas distribuidoras. Depois o senhor me manda essa lista que eu divulgo. Pode me mandar dos Tá distribuidores. certo. Aham, Tá bom? aham. Tá certo, tá certo. Tá Muito bom. grato, viu? Eu ia pedir para o senhor, porque eu tenho só até as 7h30, faltam 8 minutinhos, porque eu tenho uma outra live. Indicações de livro que mudaram sua vida. Não precisa ser exatamente de saúde, mas pode ser de saúde, para a gente fechar. Ai, que muda a minha vida. Tudo muda um pouco a vida, sabe? Não é um livro que vai mudar, de um dia para o outro vai mudar a vida, mas olha, a maioria dos meus livros são franceses, né? Eu tenho 2 bibliotecas, um em casa, um no trabalho. Na verdade, o que mudou minha vida são mais os livros que orientam no autoconhecimento, na qualidade da presença quando você consulta, né? Eu era um craque em física quântica, né? De repente, um dia eu me dei conta que eu estava entre eu paciente, tinha um aparelho. Esse aparelho não tem coração, não tem muita assim, percepção, né? Eu me dei conta que nossas próprias intenções como profissionais, a intenção verdadeira que você tem com seu paciente é de uma importância incrível. A intenção, ela vem do coração. A qualidade da intenção vem do coração. Se a gente trabalha na nossa profissão pensando no dinheiro, mesmo se você pensa tão bem no paciente, mas o dinheiro está no primeiro plano, olha, a gente fala muito hoje de física quântica. Se a gente se comporta inconscientemente, é humano, dessa forma, a gente faz um grave erro. Faz um grave erro. Para mim, hoje é um grave erro, né? Não são um livro de autoajuda, que eu descobri, mas são um livro que abre a consciência do ser humano, que começa para um autoconhecimento, simplesmente. Coisa simples, mas são coisas muito importantes. A qualidade dos nossos pensamentos e das nossas intenções que vem aqui do coração. Excelente. Deu uma travadinha, doutor Jean, mas deu para vocês verem a pessoa que ele é, a qualidade das informações. Eu só tenho a aprender e carpe diem.